Presidente Lula citou Javier Milei e Jair Bolsonaro e afirmou que a democracia está em risco. O André Anelli vai trazer os detalhes para a gente agora. Anelli, conta para a gente como é que foi essa manifestação. Seja bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula fez diversas afirmações de cunho político, acabou afirmando que a esquerda e os setores progressistas antes criticavam o que ele chamou de sistema, mas na hora que ganham as eleições passam a fazer parte do que criticavam, enquanto a direita, que fica fora, diz que é contra o sistema. Esse raciocínio, um tanto quanto complexo, de acordo com o presidente Lula, acaba colocando a democracia em risco não só no Brasil, mas em todo o planeta. Lula ainda atribuiu essa lógica a uma mudança de comportamento. Essas declarações foram dadas durante um evento em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para anúncios de 29 bilhões e meio de reais de investimentos do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. E no discurso, o presidente acabou fazendo então essas colocações em tom político que a gente acompanha agora. A democracia está correndo risco. Possivelmente porque nós mudamos de comportamento. A esquerda e os setores progressistas antes criticavam o sistema. Na hora que ele ganha as eleições, eles passam a fazer parte do sistema. E a direita, que fica fora, vira contra o sistema. Nesse mesmo discurso, Lula citou adversários políticos dele. O presidente disse que Javier Milei, da Argentina, é o político de direita antissistema, que queria fechar o Banco Central do país. E logo depois, Lula também citou Bolsonaro, que, segundo ele, não reconheceu a derrota nas eleições até hoje. Quem é contra o sistema hoje, que critica tudo, é o Milei na Argentina. Até o Banco Central ele quer fechar, quer cortar tudo com serrote. É aqui o Bolsonaro, que eu não queria falar o nome dele, mas é a negação. Até hoje ele não reconhece a derrota dele. O presidente também classificou o estágio atual da política como medíocre e lamentou que a América do Sul tenha, além dele, outros 3 presidentes apenas de esquerda: Gabriel Boric, do Chile, Gustavo Petro, da Colômbia, e Luiz Arce, da Bolívia. Lula acabou evitando citar o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, que inclusive concorre em eleições que já estão sendo observadas internacionalmente esse ano. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli, por contextualizar tudo isso para a gente, que agora eu vou jogar para os nossos comentaristas. Antes, eu só queria que vocês repetissem aquela primeira fala do discurso do presidente da República que a gente rodou, por favor. A democracia está correndo risco. Possivelmente porque nós mudamos de comportamento. A esquerda e os setores progressistas antes criticavam o sistema. Na hora que ele ganha as eleições, eles passam a fazer parte do sistema. E a direita, que fica fora, vira contra o sistema. Você concordou com o presidente? Foi a melhor fala que eu vi do presidente Lula. Ele faz uma leitura absolutamente correta da realidade. Ele fala o seguinte: olha, a esquerda que hoje tomou o poder, e não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, a população não se vê representada. Não se vê representada por essas pautas identitárias, por pauta lá de banheiro unissex, e a população, ela fala, bom, mas que democracia é essa que não me representa? Eu estou preocupado com problemas reais, eu estou preocupado com saneamento básico, eu estou preocupado com segurança pública, eu estou preocupado com crescimento econômico, geração de emprego, estabilidade nos preços, estabilidade da inflação, problemas reais, saúde, educação, e não essas pautas identitárias. Então eu vejo que é uma crise hoje de representatividade, sim. A gente percebe isso no Congresso brasileiro, o pessoal brigando por orçamento para lá e para cá, e a população, onde é que fica? E o povo, onde é que fica, né? Então eu acho que ele está correto, e é curioso que hoje justamente a direita se tornou
há uma identificação maior com os problemas reais da população. E olha que curioso, tem um fenômeno no Brasil, você pega o PCO, Partido da Causa Operária. O PCO tem pontos de convergência com a direita. A gente está falando de um partido de extrema esquerda. Mas por quê? Porque eles defendem justamente redução de pobreza, mais segurança pública, saúde e educação, e são contra essas pautas de descriminalização de drogas, abortos, pautas identitárias. E aí é uma convergência, pelo menos nesse aspecto, com a direita. No meu entendimento... Gani, o PCO apoia o Ramais. Não. Eu não estou... Claro, eu estou falando o seguinte, mas em relação às pautas econômicas... Não a pauta geopolítica, as pautas econômicas e tal. O PCO é comunista. Não, as pautas identitárias, o PCO, ele tem uma crítica em relação às pautas progressistas. Por que você diverge dele? Não, em relação ao Hamas, concordo contigo. É que claro. Eu acho que... Mas eles são muito críticos das pautas progressistas. Então, o que eu vejo é que hoje... Esse discurso, né, de estar mais próximo aos problemas reais da população, a direita e a velha esquerda, vamos colocar assim, a velha esquerda, não a esquerda progressista, a velha esquerda, há uma convergência, né, de falar, opa, peraí, os caminhos são diferentes, mas a gente entende que o que é problema real? Saúde, educação, economia, segurança pública, etc. Mas há uma diferença em relação aos meios para atingir esses objetivos. E alguns valores fundamentais, né? Porque quando a gente pensa num partido como o PCO, que assim, eu espero sinceramente que a esquerda brasileira não vire o PCO, porque seríamos um país muito pior. Claro. Porque o PCO é um partido stalinista, que é de uma velhíssima esquerda, que o Muro de Berlim não caiu, que tem uma visão muito retrógrada a respeito de direitos humanos de uma forma geral, que, enfim, acha que a democracia sequer é um valor para o PCO. Então, o que eu acho que é o meu maior ponto de discordância dessa fala do Gani é que essa discussão identitária, eu acho que ela é muito mais cosmética do que central. Quando a gente olha para o mundo, de fato, nós temos uma crise da democracia. Nós estamos vivendo uma terceira onda de autocratização. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos vendo um avanço de regimes autocráticos no mundo todo, regimes que não respeitam as instituições basilares, os pilares fundamentais das democracias liberais. Então, temos algumas instituições que fazem a medição da qualidade das instituições ao redor do mundo, como o VDEM, como o Democracy Index da revista Economist. E, de fato, nós estamos vivendo uma crise. Os índices vão piorando, entre outros fatores, porque países que antes eram democráticos passaram por ondas de autocratização, como a nossa vizinha Venezuela, como temos assistido a degradação do ambiente de liberdades na Rússia de uma forma dramática. Rússia e China ganhando cada vez mais espaço na geopolítica de forma preocupante, com novas guerras, invasões ilegais, por exemplo, na guerra da Ucrânia, que é uma atrocidade humanitária que fere o direito internacional. Então, assim, de fato, a democracia está em risco e precisa, mais do que nunca, ser defendida. Agora, eu diria que a gente precisa recuperar quais são os pontos essenciais que mantém uma democracia com vitalidade. Isso passa por liberdade de expressão, por liberdade de oposição, por uma sociedade civil ativa, por partidos políticos que sejam democráticos, que consigam ampliar sua conexão com o povo. Em outras palavras, tem uma agenda de instituições, de aperfeiçoamento da qualidade institucional, que eu diria que é muito mais importante do que a discussão cultural de guerra identitária da esquerda. Fala, Gustavo Segré. Eu acho que eu vi outra fala. Eu não vi a mesma fala que o Alan Gani. Por quê? Eu vi que você estava discordando geralmente dele. Conhecido. Não, porque... Peraí, aonde que a democracia está em risco? Qual foi a tentativa de golpe na região da América Latina, no mundo todo, que deu certo, ou que deu errado mesmo na tentativa? Claro, vai continuar muita tela ainda, muito pano por cortar em função dessa questão do dia 8 de janeiro, que já sabemos que fala maravilhosamente bem para a narrativa da esquerda. Mas o que não consigo entender é, na Argentina, o próprio presidente Lula mencionou Javier Milei.
quem está tentando tirar o Javier Milei do poder, que é um governo de direita, é a esquerda. Então, de que democracia, de que defesa? Dá a sensação como que qualquer ideologia do centro para a esquerda é defensora da democracia, qualquer ideologia do centro à direita é contrária à democracia. É isso que eu ouvi, e não me parece que seja exatamente isso que nós estamos vivenciando. E tem uma resposta. Por que não mencionou ao Maduro? Porque não é democracia. Então não precisa colocar em risco a democracia num país que já não é democrático. O que deveria ser defendido é que aqueles países que não têm democracia, Cuba, Venezuela, Nicarágua, os amigos desse governo. Então deveria dizer, gente, vamos trabalhar para que essa democracia retorne, mas não uma fala de dizer que a democracia está em risco. Eu, de novo, me parece que ou eu escutei um discurso errado ou Alan não entendeu certo. Eu não sei. Ô, Segré, eu acho que a fala dele... Opa! Eu gosto de ver. Não, olha, eu acho que a fala dele, né, depende do corte que a gente pega, dá margem a uma dupla interpretação. Eu fui para uma linha que eu vejo que é o seguinte, não que a democracia esteja em risco, e isso que eu coloquei aqui na minha fala, mas há uma crise de representatividade hoje em dia. Isso tanto, principalmente no mundo ocidental, a população ela não se vê mais representada pelos seus governantes. Parece que os governantes estão lá discutindo algumas questões que são secundárias e problema real mesmo, né? Problema de gente de verdade, fica num segundo plano. Então a gente vê muito isso com o Partido Democrata nos Estados Unidos, né? Não à toa o Trump lidera as pesquisas. Então eu vejo que o diagnóstico que ele faz é o seguinte, olha, o establishment hoje que ocupa o poder não consegue mais conversar com o povo. Muito parecido com a crítica que o Mano Brown fez ao PT lá atrás, falou, volta para a base. Pare com esse discurso distante do povo e vamos começar a discutir problema real. Que hoje a direita, enquanto oposição, cobra isso dos governantes. Por isso que eu falo que a direita hoje está muito mais próxima dos problemas reais da população do que a esquerda, como já esteve no passado a esquerda. Quero te ouvir, Luiz Felipe Dávila. Bom, a democracia está em risco, por um lado, e ela está ressuscitando do outro lado. Por que ela está em risco? Por causa da vitória dos partidos populistas. O populismo é o discurso antissistema. Nenhum populista ganha eleição defendendo o sistema. Ele sempre ganha eleição minando o sistema, dizendo que esse sistema não tem credibilidade alguma e que ele é o único representante legítimo da vontade popular. Essa é a tese de todo populismo. E populismo de esquerda e de direita. E o crescimento do populismo acaba erudindo o apoio aos partidos de centro-direita e de centro-esquerda. E aí a polarização política, o radicalismo político, e isso, evidentemente, enfraquece a democracia. O voto, quando o eleitor escolhe um populista, ele está votando no antissistema, porque ele não acredita mais que aquele sistema funciona. Mas eu gostaria de trazer um exemplo aqui para mostrar por que a democracia está melhorando. Por quê? Veja o caso no Brasil, por exemplo. Nós tivemos uma eleição presidencial no segundo turno entre dois populistas. Ou seja, o recado é assim, na federação, olha, para o presidente da República, nós acreditamos nesse antissistema, porque o PT também faz o discurso nesse sentido antissistema, tá certo? É igualzinho o populismo. Então, mas aí, onde é que a democracia começa a regenerar? Na votação que foi dada aos governos estaduais. Nós temos uma das melhores safras de governadores do país desde a redemocratização. O que mostra que esses que tomam conta do problema real das pessoas que vivem nos estados, nas cidades, essas pessoas é que tem que olhar para a segurança, para a educação, para a saúde, como funciona aqui. E aí o voto é um voto qualitativo. Nós não temos populistas nos governos estaduais. E o que chama atenção, e esse é o meu questionamento aqui para o nosso ouvinte, é por que tivemos um voto tão racional, democrático, acreditando que o governo estadual pode fazer as diferenças, e por que nós tivemos na mesma eleição um voto tão irracional apostando no populismo quando se trata de presidente da República? Eu gostaria de entender melhor essa esquizofrenia do eleitor brasileiro, porque não é em eleições separadas, é na mesma eleição. Ele chega lá, não, para governador, peraí, agora é assunto sério, o cara que vai resolver a questão da segurança, da saúde. Tá mais próximo e local. Aí eu quero votar, aí eu preciso
brasileiros vão votar de forma mais criteriosa. Agora, o presidente da República é isso aí, essa briga direita, esquerda, radicalismo, voto aí. Então, é interessante que na mesma eleição você dá um voto de confiança à democracia e um voto de descrédito à democracia. O que foi, mano? Sensacional, excelente esse ponto do Dávila. E eu tenho uma tese. Eu acho que isso acontece porque nas disputas de governos estaduais, elas parecem mais acessíveis, né? Ou seja, o candidato está mais próximo do eleitor e é possível ter uma mudança de jogo de acordo com as preferências do eleitorado. E o que a gente assistiu nos últimos anos com a concretização, essa solidificação da polarização a nível nacional, foi um sentimento de muitos de que, olha, não tem como ter outro projeto, é um ou outro. E as pessoas se sentiram meio que reféns no sentido de que eu preciso votar naquele que tem chance de vencer o que eu mais renego. Então, a eleição nacional, por ser mais distante, acabou tendo essa cristalização dos polos populistas e o eleitor se viu refém e obrigado a escolher entre o menos pior, entre os populistas, porque não conseguiu ter esperança de que um dos outros candidatos pudesse romper essa cristalização a nível nacional. É interessante essa reflexão que vocês trazem nesse momento que a gente está falando sobre democracia, sobre essas diferentes escolhas que um mesmo público faz numa mesma eleição.